Você já sentiu que, por mais que ame alguém, essa pessoa simplesmente não te valoriza? Que quanto mais você se entrega, mais se sente vazio, como se o amor que oferece fosse sempre maior que o amor que recebe? Talvez, em algum momento, você tenha acreditado que precisava fazer mais, dar mais, ser mais. Mas e se eu te dissesse que o verdadeiro amor não nasce do esforço, mas da dignidade? Louise Hay nos ensinou que o amor que atraímos está diretamente ligado à forma como nos tratamos, e que a dignidade é o ponto de partida para transformar completamente a maneira como vivemos os relacionamentos. A dignidade não é orgulho. Não é sobre se achar superior ou se afastar dos outros. É sobre reconhecer, com todo o seu coração, que você é digno de ser amado exatamente como é. Sem máscaras, sem precisar mendigar atenção, sem ter que mudar para caber no mundo de alguém. Quando você vive a partir dessa consciência, sua energia muda. E essa mudança é tão profunda, tão poderosa, que começa a atrair para a sua vida pessoas, experiências e conexões que ressoam com o seu valor interior. Mas por que é tão difícil viver com dignidade quando amamos? Porque fomos condicionados desde muito cedo a acreditar que o amor é algo que precisamos conquistar, que temos que nos sacrificar, nos anular, agradar o outro, mesmo que isso signifique nos abandonar no processo. Louise Hay dizia que todo padrão pode ser transformado e que tudo começa com um pensamento. Se você pensa, ainda que inconscientemente, que precisa se submeter para ser amado, é exatamente isso que o universo vai refletir para você. Mas se você escolhe pensar e sentir que merece amor verdadeiro, o universo começa a responder de forma diferente. Não é uma mudança mágica da noite para o dia. É um processo, um caminho de volta para si mesmo. E esse caminho passa, inevitavelmente, por aprender a dizer não ao que te fere, a colocar limites, a perceber quando você está tentando salvar alguém que nem sequer quer ser salvo. A dignidade é o que te permite sair desses ciclos repetitivos, dessas histórias em que você dá tudo de si e recebe migalhas em troca. É ela quem te lembra, nos momentos de dor, que você pode escolher outra coisa, que você não está preso a ninguém, que o amor verdadeiro não dói o tempo todo. Talvez você esteja ouvindo isso agora com o coração apertado. Talvez ainda esteja preso a uma relação que te suga, que te diminui, que te deixa ansioso, inseguro, sem brilho. E sabe o que é mais difícil de admitir? Que em algum nível você se acostumou com isso, que o desconforto virou familiar, que a ausência de amor virou rotina. Mas esse é o momento em que tudo pode mudar. Esse é o ponto em que você decide se continua se traindo por medo de ficar sozinho, ou se escolhe se libertar em nome da sua paz. Louise Hay falava muito sobre o poder da escolha. Ela dizia que, a cada pensamento, a cada sentimento, a cada atitude, estamos criando o nosso futuro. E a pergunta que fica é: que futuro você está criando com as escolhas que faz hoje? Porque o que você aceita define o que você atrai. O amor que você atrai nunca será maior que o amor que você tem por si mesmo. E se você quer viver um amor real, um amor que acolhe, que constrói, que te faz crescer, precisa começar agora a cultivar esse amor dentro de si. Isso não significa fechar o coração. Significa abrir os olhos. Significa enxergar o seu valor com tanta clareza que ninguém mais poderá te convencer do contrário. Significa se tratar com carinho, com respeito, com cuidado. Falar consigo mesmo com gentileza. Escolher ambientes que te nutrem, pessoas que te elevam, situações que refletem a beleza que existe dentro de você. Quando você se alinha com essa vibração, algo mágico acontece. Você para de correr atrás do amor, e o amor começa a correr atrás de você. E pode até parecer difícil acreditar nisso agora. Talvez você esteja cansado, machucado, desacreditado. Mas a verdade é que a vida sempre responde àquilo que você acredita ser possível. Louise Hay dizia que a cura começa quando você está disposto a ver as coisas de uma nova maneira. Então, respira fundo. Fecha os olhos por um instante e se permite imaginar uma versão sua que vive em paz.
que se sente completo, que atrai um amor verdadeiro, não porque precisa, mas porque transborda. Essa versão existe e começa a nascer quando você escolhe se honrar. O que poucos percebem é que muitas vezes estamos tão desesperados por receber amor que esquecemos completamente de observar de onde vem esse desespero. Louise Hay sempre insistiu que tudo começa dentro de nós. Se você sente que precisa implorar para ser visto, talvez exista uma parte ferida aí dentro que ainda acredita que não é suficiente. E essa crença silenciosa, muitas vezes construída na infância, molda silenciosamente cada escolha, cada relacionamento, cada reação. Não é culpa sua, mas agora é sua responsabilidade curar isso. Você não precisa ser perfeito para ser amado. Você não precisa carregar o peso do mundo para merecer carinho. Você não precisa se diminuir para caber na vida de ninguém. Essas ideias que parecem pequenas são exatamente as que mantêm tantas pessoas presas em relações onde o amor é condicional, onde o afeto é dado como prêmio e onde o medo de perder é maior do que a alegria de compartilhar. Mas e se você pudesse quebrar esse padrão agora? E se pudesse dizer para si mesmo: eu mereço amor só por existir? Quando você começa a se tratar como alguém digno, algo muda até no seu olhar. Você começa a perceber o que antes aceitava por medo. Começa a identificar pequenos gestos que antes ignorava. Aquela mensagem que nunca vem. Aquela falta de presença. A ausência de cuidado. Porque quem se ama não aceita menos do que aquilo que também é capaz de oferecer. Louise Hay dizia que atraímos o que acreditamos merecer. E se você aceita o mínimo, o universo vai entender que é o que você está pedindo. Existe um momento em que você para tudo e começa a se perguntar: será que é assim que quero viver para sempre? Essa pergunta, que pode parecer simples, é o ponto de virada. Porque a resposta quase sempre é não. Você não quer viver esperando por alguém. Não quer passar os dias tentando decifrar mensagens confusas, tentando consertar algo que claramente está quebrado. O amor verdadeiro não te deixa confuso. Ele te dá paz, te faz sorrir sem esforço, te acolhe sem te exigir máscaras. E para viver isso, você não precisa mudar quem é. Precisa apenas lembrar de quem você sempre foi. Esse é o ensinamento mais poderoso de Louise Hay. O poder está dentro de você. Sempre esteve. Mas por muito tempo você acreditou que ele estava em outro lugar, no outro, na aprovação, na companhia, e agora chegou o momento de resgatar esse poder. Não como um ato de rebeldia, mas como um ato de profundo amor próprio. Você não precisa ser duro consigo. Não precisa se culpar por ter aceitado menos do que merecia. Tudo o que viveu até aqui te trouxe até esse instante. E agora, com mais consciência, você pode escolher diferente. Pode parar de correr atrás e começar a atrair. Pode parar de esperar e começar a viver. Pode parar de se justificar e começar a se afirmar. Não como quem grita por atenção, mas como quem anda com firmeza porque sabe exatamente o seu valor. E quando você se coloca nesse lugar de dignidade silenciosa, algo muito poderoso acontece. As pessoas que não sabem como lidar com isso começam a se afastar. E isso pode doer, porque você queria que elas ficassem. Queria que vissem o quanto você é incrível, mas ao mesmo tempo, isso é libertador, porque abre espaço para que outras pessoas cheguem, pessoas que não se assustam com sua luz, que não tentam te apagar, que não competem com a sua essência, mas que escolhem caminhar ao seu lado. Esse é o verdadeiro amor. Aquele que não nasce da carência, mas da abundância. Aquele que não sufoca, mas que respira junto. Aquele que não cobra versões idealizadas, mas celebra a verdade que existe em você. E quanto mais você se ama, mais sua vida começa a refletir esse amor. Em cada detalhe, em cada escolha, em cada passo. Porque a dignidade cria uma vibração tão elevada que tudo o que não está em sintonia com ela começa naturalmente a se afastar. E talvez agora você esteja começando a sentir isso. Um calor no peito, um alívio, uma clareza que há muito tempo não sentia. Isso é você se reencontrando. É sua alma te dizendo: eu estou aqui,
Sempre estive. Só precisava que você me olhasse com amor. E quando essa reconexão acontece, o mundo ao seu redor começa a mudar. Porque tudo muda quando você muda por dentro. Você pode até não perceber, mas o universo inteiro responde à forma como você se trata. Cada pensamento que você alimenta sobre si mesmo constrói uma ponte para o que virá. E se, dentro de você, existe uma voz que diz que precisa sofrer para merecer amor, essa será a frequência que você emana. Louise Hay dizia que nossos pensamentos criam nossa realidade, e isso não é apenas uma ideia bonita, é uma verdade energética. Quando você pensa com carinho, quando se olha com ternura, quando se respeita mesmo nos momentos difíceis, você está afirmando ao universo: é assim que eu quero ser tratado. Mas não basta apenas pensar, é preciso agir em coerência. Quantas vezes você já disse que merece algo melhor, mas continua insistindo em relações que te quebram? Quantas vezes já prometeu a si mesmo que não aceitaria menos, mas cedeu ao primeiro sinal de migalhas? Isso não faz de você fraco, faz de você humano. Um humano que ainda está aprendendo a se amar. E tudo bem, Louise Hay nos ensinava que o amor próprio não nasce da crítica, mas da compaixão. E que o primeiro passo para se curar é parar de se punir por não ter aprendido antes. Você está aprendendo agora. Está ouvindo essa mensagem porque uma parte de você já está pronta para dar esse salto. Um salto que não exige coragem no sentido tradicional, mas sim um tipo especial de coragem, a de se escolher todos os dias, a de não se abandonar mais, a de construir pouco a pouco uma relação consigo tão sólida que ninguém será capaz de balançar. Isso é dignidade, e é essa dignidade que se torna um farol que ilumina o caminho do amor verdadeiro. Muita gente confunde dignidade com frieza. Pensam que ao colocar limites você está sendo duro, que ao dizer não está sendo egoísta, mas é exatamente o contrário. Quando você se ama, você se torna mais amoroso, mais disponível, mais inteiro, porque já não espera que o outro preencha seus vazios. Você os preenche com presença, com consciência, com amor. E a partir desse lugar, você se relaciona com leveza, sem jogos, sem dependência, sem medo. Esse tipo de amor é raro porque exige um trabalho interno que poucos estão dispostos a fazer. Mas você está aqui. Está ouvindo isso. E isso já diz muito sobre a sua disposição. Louise Hay repetia que estamos todos em processo. E que o simples fato de desejar uma vida mais alinhada já é o começo da mudança. Então, se hoje você se vê diante de escolhas difíceis, se sente que precisa deixar para trás pessoas que ama, mas que não te fazem bem, lembre-se, soltar também é um ato de amor. Soltar pode ser a forma mais honesta de dizer a si mesmo: eu me respeito. E é nesse espaço de respeito que coisas incríveis começam a acontecer. Você começa a sentir prazer em estar consigo, a desfrutar do seu próprio silêncio, a caminhar sem pressa, confiando que aquilo que é verdadeiro jamais exigirá que você se anule. A vida se torna mais leve não porque os problemas desaparecem, mas porque você deixa de carregar o que não é seu. E isso abre espaço para que algo novo surja. Algo que não seja uma repetição do passado, mas uma criação consciente do presente. Talvez você ainda não consiga ver com clareza esse novo caminho. Talvez ainda existam dúvidas, memórias, promessas que não se cumpriram, palavras que doeram demais. Mas saiba, você não precisa ter todas as respostas agora. Precisa apenas dar um passo, depois outro, e mais um. Louise Hay dizia que o universo apoia cada passo que damos em direção ao amor próprio. E isso é real. Cada pequena escolha que você faz com base no respeito por si mesmo é um chamado. Um sinal claro de que você está pronto para viver algo maior. E o que é esse maior? É um amor que não te diminui, que não te faz esperar por mensagens que nunca vêm, que não desaparece quando você mais precisa, que não te faz duvidar do seu valor. Esse amor começa em você, e quando ele é verdadeiro, começa a ecoar em tudo. Nas pessoas que você conhece, nas oportunidades que surgem, na paz que você sente ao deitar à noite, sabendo que não traiu a si mesmo.
Você pode ter vivido anos em busca de alguém que te salve. Pode ter acreditado que se mudasse o suficiente, alguém finalmente te amaria. Mas hoje é o dia em que essa busca termina, porque o amor que você sempre quis não estava lá fora. Estava aí dentro, esperando que você dissesse: agora eu me vejo, agora eu me escolho. Às vezes tudo o que você precisa é de um momento de silêncio para escutar o que o seu coração vem tentando te dizer há tanto tempo. Há uma sabedoria aí dentro que você talvez tenha ignorado por medo, por apego ou simplesmente por não saber o que fazer com ela. Louise Hay nos ensinou que a cura começa quando estamos dispostos a ouvir. Ouvir não com os ouvidos, mas com o corpo, com a alma, com aquela parte de nós que sabe a verdade mesmo quando tentamos escondê-la com justificativas e desculpas. Quantas vezes você já sentiu lá no fundo que algo não estava certo, mas preferiu continuar? Quantas vezes se calou para manter a paz, mesmo quando isso te destruía por dentro? A dignidade não grita, ela sussurra. E esses sussurros são claros, diretos, mas muitas vezes ignorados. Por medo de perder alguém, por medo de ficar só, por medo de que, ao se posicionar, você seja rejeitado. Mas o que você talvez ainda não tenha percebido é que, ao se calar, ao ceder demais, você está se rejeitando. E não existe dor maior do que essa, a dor de não se escutar. Cada vez que você diz sim quando queria dizer não, está enviando uma mensagem ao universo: minha vontade não importa. Cada vez que você tolera desrespeito em nome do amor, está dizendo a si mesmo: minha dignidade é negociável. E não é. Nunca foi. Louise Hay repetia que somos todos profundamente valiosos, simplesmente por existirmos. E que esse valor não pode ser diminuído pelas escolhas de outras pessoas. Quem não te vê está cego pelo próprio mundo interno. E não cabe a você acender a luz em quem insiste em viver na escuridão. O que cabe a você é escolher se manter aceso, se manter inteiro, se manter presente na própria vida. A grande armadilha do amor mal compreendido é que ele nos faz sair de nós para habitar a vida do outro. E aos poucos, vamos nos perdendo. Primeiro deixamos de fazer algo que gostamos. Depois paramos de dizer o que pensamos. Mais tarde, já não reconhecemos mais quem somos. E tudo isso em nome de uma conexão que, na verdade, nunca foi recíproca. Quando você começa a se lembrar de quem é, o retorno não é imediato. Às vezes dói, às vezes parece solitário, porque o mundo ao seu redor ainda está acostumado com a sua versão que se anulava. E mudar isso pode causar estranhamento, resistência, até afastamentos, mas também abre espaço para encontros. Encontros verdadeiros, profundos, que só são possíveis quando você escolhe ficar com você mesmo, mesmo que isso signifique perder o que é raso. A dignidade te ensina a esperar, não por alguém que vá te salvar, mas por um amor que seja reflexo do que você construiu dentro de si. Um amor que não exige performance, que não mede esforço, que não tem medo da sua luz, da sua força, da sua intensidade. Esse amor pode demorar, pode não vir da pessoa que você gostaria, mas ele virá, porque tudo aquilo que você nutre em seu interior, mais cedo ou mais tarde, floresce no mundo externo. Louise Hay nos lembrava constantemente que somos jardineiros da nossa própria vida e que aquilo que regamos cresce. Se você continuar alimentando a ideia de que precisa se sacrificar para ser amado, isso é o que vai florescer: relações de dor, de cobrança, de desequilíbrio. Mas se você escolher, a partir de hoje, regar pensamentos de amor próprio, de merecimento, de respeito, então é isso que a vida vai refletir. Com o tempo, com consistência, com fé. Nada muda do dia para a noite, mas tudo muda no instante em que você decide. Decide parar de correr atrás de quem não quer te encontrar. Decide deixar de mendigar atenção. Decide que a sua presença é valiosa demais para ser desperdiçada em lugares onde não há espaço para ela. E essa decisão silenciosa, feita no fundo da alma, tem um poder transformador imenso. Porque quando você se posiciona internamente, o universo responde externamente.
Você não precisa convencer ninguém a te amar. Não precisa implorar por algo que, se fosse verdadeiro, fluiria naturalmente. Você só precisa se lembrar a cada dia de que já é completo, de que não veio a este mundo para ser metade de ninguém e de que, quanto mais você se honra, mais você se liberta. Liberta-se das expectativas, das ilusões, das carências que te prendem a ciclos que apenas te desgastam. Em algum momento, você vai perceber que a ausência de certas pessoas traz mais paz do que a presença delas. E isso, apesar de doer, é um sinal claro de que você está começando a se curar. Louise Hay dizia que a paz interior é o nosso estado natural, mas que passamos tanto tempo tentando agradar os outros que esquecemos como é viver em harmonia conosco. E quando você começa a recuperar essa paz, tudo muda. Você já não sente necessidade de provar nada. Já não corre atrás do que não te vê. Já não se curva diante de quem não sabe reconhecer sua luz. Esse processo pode ser silencioso. Pode parecer que você está ficando mais quieto, mais seletivo, até mesmo distante. Mas, na verdade, você está apenas voltando para casa. Está reencontrando sua essência, aquela que sempre esteve ali, mas que havia sido coberta pelas expectativas alheias, pelos medos herdados, pelas histórias que você repetiu tantas vezes que acabou acreditando que eram suas. Mas não eram. Eram apenas ruídos. E agora, nesse instante, você começa a silenciar esses ruídos para ouvir o que é realmente seu. Você vai perceber que amar a si mesmo não é um ato isolado, é uma prática diária. É a forma como você se alimenta, como fala consigo, como escolhe os lugares onde coloca sua energia. Louise Hay reforçava que nossas palavras moldam nossa realidade. E isso começa com o que você diz para si mesmo quando está sozinho. Você se acolhe ou se critica? Se encoraja ou se sabota? Se escuta com empatia ou se afoga em julgamentos? Tudo isso importa, porque o amor que você cultiva internamente é o mesmo que vai refletir nas suas relações. Quando você se trata com carinho, não aceita ser tratado com frieza. Quando você se respeita, não tolera desrespeito disfarçado de paixão. Quando você se conhece, não se perde em promessas vazias. E aos poucos, você começa a distinguir com mais clareza o que é amor e o que é apego, o que é cuidado e o que é controle, o que é verdade e o que é projeção. Você não precisa correr, não precisa provar nada para ninguém. O tempo da sua cura é único, e cada pequeno passo que você dá na direção do amor próprio é uma revolução silenciosa, é uma reconstrução que não precisa ser perfeita, mas precisa ser sincera. Louise Hay dizia que o amor cura tudo. E isso não quer dizer que o amor dos outros vai curar suas feridas. Significa que, quando você escolhe se amar, mesmo com as dores, com as falhas, com as cicatrizes, algo muito profundo se reorganiza dentro de você. A partir desse lugar, os encontros mudam. Você já não aceita o quase, já não se contenta com o mínimo, já não permite que o medo de ficar sozinho seja maior que o desejo de viver em verdade. E então, o que antes parecia impossível começa a acontecer. Alguém surge. Não para te completar, mas para compartilhar. Alguém que respeita seu tempo, que não tem medo da sua intensidade, que não se assusta com a sua verdade. Esse alguém só chega quando você já se escolheu, porque ninguém pode te dar o que você mesmo ainda não se permitiu receber. É preciso coragem para viver assim. Coragem para sair do ciclo da carência e entrar na frequência da abundância. Para parar de querer convencer e começar a simplesmente ser. Ser quem você é com toda a sua beleza, sua força, suas imperfeições e sua luz. E acredite, esse ser que você é já é suficiente, já é digno de amor, já é completo. Você não precisa fazer mais nada além de se lembrar disso todos os dias. E quando você esquece, porque sim, haverá dias em que vai esquecer, volte. Volte para si com gentileza, com leveza, com perdão, porque a dignidade também mora na forma como você se trata quando erra. Louise Hay dizia que tudo está bem, mesmo quando parece não estar, porque estamos todos aprendendo.
todos em processo, todos nos curando de algo que nem sempre sabemos nomear. Quando você finalmente entende que o amor que procura começa dentro de você, algo muda para sempre. Você já não olha mais para fora com a mesma urgência, nem busca em outros aquilo que só você pode oferecer a si mesmo. Você se olha com mais ternura, se escuta com mais presença. E cada gesto de autocuidado se torna um lembrete de que você está, de fato, construindo uma nova forma de existir. Não importa quanto tempo levou para chegar até aqui, o que importa é que você chegou, que agora tem consciência, que agora tem escolha. Louise Hay dizia que cada novo pensamento positivo é uma semente plantada e que a colheita virá. E você está plantando agora. Plantando amor, respeito, confiança, plantando dignidade. E essas sementes vão florescer, vão transformar a forma como você ama, como é amado, como vive. Pode ser que ainda venha o medo, a saudade, a dúvida, mas agora você tem ferramentas. Agora você sabe que não está sozinho, que existe uma força dentro de você pronta para te sustentar nos dias difíceis, que a sua alma conhece o caminho e que cada vez que você escolhe se colocar em primeiro lugar, algo se alinha no universo, algo se acalma, algo começa a fazer sentido. A vida vai continuar testando a sua firmeza. Pessoas do passado talvez voltem, situações parecidas podem aparecer, mas a diferença agora é você. É a forma como você reage. É o novo limite que você aprendeu a colocar. É o novo amor que você construiu por si mesmo. E esse amor é o filtro que determina tudo o que entra e tudo o que sai da sua vida. Você não precisa ter pressa. O que é seu virá no tempo certo. E quando vier, você vai reconhecer, porque vai se sentir em paz. Vai se sentir inteiro. Vai perceber que, por tudo o que passou, você se tornou exatamente quem precisava ser para receber aquilo que antes não saberia sustentar. E esse é o verdadeiro milagre. Se transformar no tipo de pessoa que atrai, naturalmente, aquilo que antes parecia impossível. Se você sentiu que esse conteúdo falou com a sua alma, que te abraçou em silêncio e te fez lembrar de quem você realmente é, eu te convido a deixar um comentário. Conta aqui embaixo o que mais tocou o seu coração, o que despertou dentro de você, ou o que você está pronto para mudar a partir de agora. Suas palavras podem ser o farol para outra pessoa que, como você, também está buscando um novo começo. E se você acredita que mais alguém precisa ouvir isso, compartilha. Leva essa mensagem adiante, porque quanto mais corações tocamos, mais curas acontecem. E esse canal é feito para isso, para te lembrar do seu poder, da sua luz, do amor que existe em você. Se ainda não está inscrito, aproveita agora, ativa as notificações e fica comigo, porque toda semana tem um novo conteúdo para te inspirar, te fortalecer e te acompanhar nessa jornada linda de volta para si mesmo. Você é digno de tudo o que sonha. Você merece um amor que comece por você. E se você chegou até aqui, é porque está pronto. A sua vida está esperando por essa nova versão de você. E eu estarei aqui, sempre, para te lembrar disso. Nos encontramos no próximo vídeo. Até lá, cuida do seu coração, como o tesouro precioso que ele é.